último ano, passamos por diversas mudanças por causa da pandemia de Covid-19 e, aos poucos, vimos o mercado se adaptando e retomando algumas rotinas, como a volta do trabalho para os espaços corporativos, escritórios e empresas, reabrindo com segurança para garantir não somente a produtividade de seus funcionários, mas também sua saúde. E para falar sobre o mercado imobiliário corporativo agora em 2021, eu convidei Rui Scaranari, que é diretor de operações da Cariba Empreendimentos. Rui, a gente teve um ano bastante turbulento agora em 2020 e eu queria te ouvir como é que esse ano e todo esse efeito Covid-19 afetou e impactou diretamente o mercado imobiliário. Realmente foi um ano difícil. Num primeiro momento, muita incerteza. Estou me referindo aos meses de março, abril, maio. E aí eu vou comentar dois segmentos do mercado imobiliário, que seria o mercado habitacional e o mercado de escritórios corporativos. No mercado habitacional, nós registramos um aumento de vendas e locações de casas e apartamentos. O motivo disso vem do fato de que as pessoas migraram em massa para home office e muitas delas perceberam que suas residências não eram adequadas para o trabalho. E aí isso acabou sendo um elemento catalisador para que essas famílias procurassem outras moradias, seja para alugar ou seja para comprar. Isso acabou, então, de certa maneira, não vou dizer turbinando o mercado imobiliário, que seria um exagero, mas o habitacional, mas ele acabou dando um impulso para esse segmento. Já no escritório de mercados corporativos, eu vou registrar aqui a minha visão pessoal e a experiência que eu tive aqui na Cariba. A Cariba foi incorporadora e é gestora e síndica do Complexo Galeria, que os ouvintes devem conhecer, que são os escritórios corporativos que estão situados em torno do Shopping Galeria. E eu vou relatar aqui um pouco da experiência que nós vivenciamos. Naquele início do primeiro semestre, ninguém sabia qual era a intensidade e duração da pandemia. Então, qual foi a tônica adotada por nós, tanto nas nossas propriedades, quanto daqueles investidores que nos confiam a gestão da sua propriedade? Vamos evitar tomar decisões definitivas, porque nós estamos enfrentando um problema que é transitório. O mercado de locações, principalmente de escritórios, trata sempre de prazos longos, né? 2, 3, 4, 5 anos. Em função disso, você precisa tomar muita cautela para não tomar uma decisão que pode parecer sensata naquele momento, mas ela se revela depois equivocada. E usando esta tônica, essa diretriz, nós conseguimos atravessar de maneira bastante satisfatória o ano de 2020 aqui no complexo, viu, Samuel? E como é que vocês começam agora, em 2021, já que a gente tem um cenário que se mostra muito mais, com perspectivas, de certa forma, muito melhores do que as que a gente enfrentou em 2020, haja vista esse início de processo de imunização, que deve trazer pra gente aí um cenário de início de segundo trimestre um pouco mais, digamos, com um novo normal surgindo pra gente aí. Mas como é que vocês veem, então, essa retomada para 2021 de um trabalho presencial mais intenso? Aqui na Cariba, eu pessoalmente vejo com otimismo. Eu chamo isso de otimismo responsável, eu vou explicar por quê. Eu uso uma metáfora que o processo que nós estamos vivendo é como se fosse um filme. E é um filme que está em andamento. A primeira parte do filme, que transcorreu durante 2020, no nosso mercado, foi difícil, mas essa fase passou. E as cenas atuais desse filme exibem as heroínas, as vacinas que estão chegando e a campanha de vacinação que estão se iniciando. E como eu já comentei anteriormente, o nosso mercado é de longo prazo, né? Por ser de longo prazo, médio e longo prazo, esse filme está longe de acabar. Os contratos têm longa duração. Pra você ter uma ideia, Samuel, nós temos inquilinos aqui, locatários,
de grande porte que estão conosco aqui na Caribe há 19 anos. Uau! Então, é óbvio que ao você avaliar o que está acontecendo, você precisa pensar que o seu horizonte não é hoje, amanhã, semana que vem. Tem anos pela frente. Daí meu otimismo. Provavelmente, como você comentou, nós teremos um primeiro trimestre, primeiro semestre aí com as vacinas chegando, e o que leva a uma expectativa positiva para o segundo semestre. Consequentemente, se é positiva para o segundo semestre, muito mais ainda para 2022, 2023, 2024. Perfeito. Pegando carona na metáfora aqui do cinema, a gente tá, todo mundo aqui, super na expectativa de que a gente tenha próximos atos muito felizes, né? Que a gente tenha retomadas muito felizes. Aliás, eu queria até continuar nesse raciocínio aqui, Rui, e ouvir de você um pouco mais sobre como é que funciona hoje a estrutura mesmo. Porque a gente for pensar nas minhas pesquisas que eu fiz aqui, o complexo hoje conta com aproximadamente 6 mil pessoas, né? Circulando ali todos os dias entre funcionários e visitantes. Como é que vocês atuam hoje do ponto de vista de medidas tecnológicas, de sanitização, para contribuir para a diminuição da pandemia, digamos assim, ou para ajudar, de fato, a prevenir a pandemia aí dentro do complexo? Sabe que essa é uma boa questão. Nós, aqui a Caribe é síndica e gestora, nós contratamos administradora para o complexo. E atualmente a nossa administradora é a Jones Lang, a JLL, como é chamada, que é uma multinacional que tem sede em São Paulo e está nos principais escritórios corporativos do mundo. Ela é meu braço direito aqui na gestão do condomínio. E o que nós fizemos? Caribe e Jones Lang, quando a pandemia se instalou. Nós, num primeiro momento, obviamente, tomamos os nossos próprios funcionários e os próprios funcionários da Jones Lang todas as medidas de segurança sanitária. Em seguida, já começamos a discutir a implementação de um plano de retorno. Com certeza, olha, o pessoal hoje está em casa, mas vai retornar. E aí, esse plano de retorno foi elaborado, aprovado aqui. Eu tenho um conselho consultivo aqui, formado por proprietários de unidades no complexo. Aprovamos esse plano de retorno, e o plano de retorno tem muitas medidas, todas elas ligadas à segurança sanitária. E aí, elevador com capacidade limitada de tráfego, de número de pessoas. Álcool gel e máscara é o mínimo indispensável, é o básico do básico, né? Medição de temperatura, inclusive medição de temperatura, até aproveitando essa pergunta sobre o uso da tecnologia, nós instalamos totens que têm uma tecnologia embarcada, usamos uma empresa em que esse totem tem algoritmos que fazem identificação facial dos visitantes e ocupantes. A pessoa chega, ela se posiciona perante o totem e o totem informa qual é a temperatura dela e, pela identificação facial, se ela está de máscara ou não. E se ela passar por essa fase, ela terá acesso aos controles naturais de acesso que o condomínio já existe. Então, isso poupa o colaborador da Jones Lang de ter que se aproximar dos visitantes para tomar a temperatura e, ao mesmo tempo, que garante sucesso total na implementação da medida sanitária. Pra você ter uma ideia, nós temos milhares de ocupantes e visitantes aqui no complexo. Vamos dizer, 11 meses de pandemia, que a pandemia começou em março, nós estamos chegando em fevereiro, 10, 11 meses, registramos apenas 11 em milhares de pessoas, apenas 11 pessoas foram infectadas, 4 no Galeria Office, 3 no Galeria Corporate e 4 no Galeria Plaza. Como síndicos e gestores, nós ficamos muito orgulhosos do resultado. O Complexo Galeria se revelou um lugar muito seguro para trabalhar. Rui, eu queria também te ouvir. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui no Transformação Digital CBN o Milton Beck. O Milton Beck é o presidente, na verdade é o CEO para a América Latina do LinkedIn. E ele divulgou, na entrevista que a gente fez com ele divulgou uma pesquisa bastante interessante, isso no final do ano passado, sobre a questão relacionada à saúde mental dos profissionais.
sobretudo nesse momento de home office e tudo mais. Ele revelou um dado curioso, que é que as pessoas estão absolutamente sedentas por voltar ao trabalho presencial, de alguma forma poder colaborar presencialmente, claro, com todas as medidas importantes aí de sanitização que são fundamentais, mas eu queria te ouvir sobre como é que você percebe aí no dia a dia do complexo esse anseio das pessoas, né, de voltarem presencialmente ao trabalho, e como é que vocês estão também nessa expectativa de voltar a receber fluxos gradativamente maiores de colaboradores e inquilinos aí dentro do complexo. Eu concordo com essa avaliação que esse profissional, esse CEO revelou. Existe um consenso entre especialistas, né, que o home office, na pandemia, ele acabou sendo adotado com uma intensidade jamais vista. Houve se não me engano, uma pesquisa do JP Morgan, que esses longos períodos de home office acabaram contribuindo para fragilizar a relação entre a empresa e o colaborador. A pessoa fica distante e aquele vínculo que sempre existiu, ele vai se diluindo com o passar do tempo. Isso olhando pelo lado da empresa. Como você comentou, olhando pelo lado do colaborador, existe nós aqui no contato com muitas empresas que nós temos aqui, eles estão sedentos para voltar a trabalhar porque, por melhor que ele tenha se instalado na sua residência, o ato de socializar, né, o trabalho tem um componente social muito forte. E isso contribui para aquele otimismo responsável que eu me referi agora há pouco, porque se para a empresa e para os colaboradores é bom que isso tenha um começo, meio e fim, assim que houver segurança sanitária, aí de novo as vacinas entram nessa avaliação, haverá uma gradativa regularização da ocupação dos escritórios aqui no Complexo Galeria, e eu acredito em todos os escritórios no Brasil, no mundo inteiro. Eu acho que isso é um consenso, viu, Samuel? Perfeito. Rui, a Cariba Empreendimentos foi fundada em 1976 e desenvolveu ao longo desse tempo todo um padrão de qualidade onde os imóveis estão sempre valorizados, né? O próprio Complexo Galeria é um exemplo bastante interessante disso. Já vista que são 3 condomínios, né, comerciais integrados, o Galeria Office Park, o Galeria Corporate e o Galeria Plaza. Como é que você explica, Rui, esse padrão de excelência e qual que é a visão de vocês mesmos para poder, ao longo de uma jornada tão valorizada e vitoriosa, seguir transmitindo esse sentimento de valor também para os empreendimentos que vocês atuam? Como você observou pela data de fundação, a Cariba está fazendo agora, vai fazer em abril desse ano, 45 anos de história. E isso não é comum, viu, Samuel? No ramo da incorporação, essa longevidade não é comum. Não é comum em Campinas, não é comum no Brasil de uma maneira geral. E existem vários motivos para isso ocorrer, mas eu gostaria de destacar um deles. O que é comum uma incorporadora fazer? Compra um terreno, projeta, lança um empreendimento, constrói, entrega e vai para um outro empreendimento com características similares. E assim vai. A Cariba, ela faz tudo isso que eu acabei de falar, mas ela tem uma característica. Ela chama investidores e ela faz junto com esses investidores o desenvolvimento desse produto imobiliário e ela sempre fica com unidades. E ao ficar com unidades, ela é muito comum, nós chamamos síndicos e gestores, como aqui no Complexo Galeria, isso acontece em outros empreendimentos também, porque eu sempre brinco, é o olho do dono que engorda o porco. É isso aí. Então você vê num empreendimento como o Galeria Office Park, parece que ele foi entregue no ano passado, e ele já tem anos de entrega, entendeu? É esse cuidado que você toma, e o fato de você estar junto com esses investidores, junto com outros proprietários, nos bons momentos da economia e nos momentos difíceis, como foi o ano passado, essa atitude alimenta essa perenidade. Eu acho que esse talvez seja o grande diferencial da Cariba, além de, obviamente, os produtos terem ótima qualidade, durabilidade, etc., manutenção, mas eu acho que essa é uma característica interessante da Cariba, viu? Bacana, Rui. Eu queria também, seguindo um pouco esse raciocínio de elencar os diferenciais, eu queria que a gente falasse um pouquinho do Complexo Galeria.
Quais os grandes diferenciais? Eu acho que eu vou dar um pouco minha opinião aqui, porque conheço também o empreendimento há algum tempo. A minha percepção de quem está um pouco, digamos, olhando por cima, assim, o empreendimento, é que o complexo ele acaba tendo qualidades que se complementam, né? Além de ter uma localização bacana, enfim, de estar num espaço extremamente desejado, acaba sendo uma operação hoje com um custo-benefício bastante interessante. A minha percepção está correta? Correto, sim. Você acabou elencando aqui as principais características do nosso complexo, né? Localização, é fácil de chegar, fácil de sair, uma arquitetura de destaque, os condomínios são integrados entre si, com o shopping galeria. Nosso pessoal que trabalha conosco aqui, ninguém pega automóvel para ir almoçar. O cartão de acesso ao condomínio é o mesmo cartão de acesso do condomínio ao shopping galeria. Legal. Nós fizemos um convênio com o shopping nesse sentido. Então a pessoa vai a pé, um local muito agradável na hora do almoço. E existe uma característica especial do Complexo Galeria que eu gostaria de destacar, Samuel. É a oferta de espaços flexíveis, entendeu? Isso é um conceito que nós já havíamos desenvolvido até antes da pandemia. Nós temos operações aqui, Place to Work, por exemplo, oferece até espaço para uma empresa de 4 funcionários, até como recentemente um grande banco veio e alugou cerca de 1.500 metros num dos nossos condomínios. Essa flexibilidade para você atender os mais diversos públicos e a possibilidade de você oferecer ao locatário um espaço pronto, chave na mão, ele diz o que ele precisa e nós equipamos o espaço da maneira como ele desejou, com layout feito com nossos arquitetos, junto com os arquitetos dele, de tal maneira que ele recebe, que a gente brinca aqui, o turnkey, chave na mão, para ele simplesmente entrar e começar a operar. É uma soma de diversos fatores, você vê que não é um só, mas a soma faz isso aqui um local de bastante sucesso, viu? Muito legal, Rui. Bom, conversei com o Rui Scaranari, que é diretor de operações da Cariba Empreendimentos. Rui, muito obrigado pelo teu tempo. Eu queria, antes de encerrar contigo, de pedir para você deixar os contatos, não só do Complexo Galeria, mas também da Cariba, para todos os nossos ouvintes que estão ouvindo aqui pela Rádio CBN, ou mesmo que estão vindo em podcast. A gente tem um público bastante interessante em podcast, muita gente de São Paulo e de outras praças, que caso tenham interesse em investir aqui em Campinas, que é uma praça absolutamente importante, né, do ponto de vista de negócios aqui no Brasil, como é que eles fazem para poder entrar em contato contigo, Rui? Bom, antes de mais nada, agradeço a oportunidade e a gente expor aqui nosso pensamento, nossa maneira de agir. E realmente é muito simples. cariba.com.br ou, se preferir, complexogaleria.com.br. Em qualquer um desses dois caminhos, as empresas terão as informações que elas necessitam. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu sou Samuel Leite, @SamuelLeite nas redes sociais. Você me encontra no Twitter, no Instagram e no Facebook. E eu queria dizer que foi um grande prazer retomar essa conversa, focando no mercado de empreendedorismo, não só de Campinas, mas de Campinas região como um todo, né? A gente faz parte aí de um grande e importante mapa de desenvolvimento nacional e a Cariba, de certa forma, é protagonista desse cenário com as suas iniciativas dentro do Complexo Galeria e de outros empreendimentos. Como o próprio Rui disse, se você quiser saber mais, quiser saber outras informações sobre o Complexo Galeria, basta acessar o site aí da Cariba, que é www.cariba.com.br. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima oportunidade, pessoal.